Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. A Pfizer dobrou seu lucro líquido em 2021, chegando a 22 bilhões de dólares. O grupo farmacêutico fornece vacinas anti-Covid para diversos países no mundo e desenvolveu uma pílula para tratar a doença. O crescimento ocorre graças à venda de sua vacina anti-Covid por um valor de 36 bilhões de dólares. Para este ano, a Pfizer prevê uma venda da vacina contra a Covid desenvolvida com a BioNTech por 32 bilhões de dólares, assim como 22 bilhões de dólares por conceito da pílula antiviral destinada a tratar essa doença. As previsões para 2022 podem aumentar, já que se baseiam em contratos e compromissos contraídos no final de janeiro. O volume de negócios de 2021 aumentou 95%. No início do ano passado, a Pfizer esperava vender apenas 15 bilhões de dólares pela sua vacina anti-Covid e depois aumentou várias vezes a previsão. Em janeiro deste ano, anunciou o lançamento de um ensaio clínico para testar uma versão da vacina direcionada especificamente à variante Ômicron. Quanto à sua pílula anti-Covid, a Pfizer vendeu 72 milhões de dólares em 2021. As restrições em Hong Kong trazem cenas de pânico em supermercado de volta. O território tenta conter um novo surto de Covid. As cenas no território após a imposição de novas restrições anti-Covid lembram o pânico registrado no começo da pandemia de coronavírus. Fui ao mercado mais cedo e as prateleiras estavam vazias, só havia milho, a carne tinha acabado. Antes de vir aqui, eu fui ao supermercado e todos os vegetais tinham acabado, por isso vim até aqui em busca de vegetais. As mercadorias frescas, como frutas e verduras, são trazidas do continente e houve uma paralisação temporária das entregas depois que o motorista de caminhão testou positivo. Assim como a China continental, Hong Kong seguiu a política rígida de zero Covid, que manteve as infecções baixas por meio de bloqueios direcionados e extensas medidas de distanciamento social. Na quarta-feira, a cidade registrou 1.161 novas infecções, um recorde diário, mas um número ainda pequeno em comparação com surtos em todo o mundo. O pico alimentado pela variante Ômicron alarmou as autoridades e a chefe do executivo, Carrie Lam, anunciou novas restrições aos 7,5 milhões de moradores do centro financeiro. Entre as medidas estão o fechamento de estabelecimentos como salões de beleza e apenas 2 famílias podem se reunir nas casas. E o Japão decidiu ampliar as restrições contra a Covid-19 por 3 semanas em 13 regiões. O país vem batendo recordes diários de casos de coronavírus e mortes. O primeiro-ministro do Japão informou que o governo está prorrogando as restrições para conter a Covid-19 em Tóquio e em outras 12 regiões do país por 3 semanas. A decisão vem após a variante Ômicron do coronavírus se espalhar e o país bater recordes diários de casos e mortes pela doença. As medidas de quase emergência incluem restrições no horário comercial dos restaurantes. O governo central também deve criar cerca de 1.000 instalações médicas temporárias para o tratamento de pacientes com coronavírus, juntamente com os governos regionais de Tóquio e Osaka. Com as fronteiras do Japão fechadas por quase 2 anos, as vidas de estudantes e trabalhadores já sofrem um impacto econômico, particularmente em meio a um mercado de trabalho apertado. A Austrália vai reabrir as fronteiras para turistas totalmente vacinados contra a Covid em 21 de fevereiro. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Scott Morrison. O país implementou uma das políticas mais restritivas do mundo para conter a doença.
A medida ocorre quase 2 anos depois de fechar a fronteira para retardar a propagação do coronavírus. A Austrália vem buscando uma reabertura escalonada da fronteira desde o final do ano passado, permitindo que migrantes qualificados, estudantes internacionais e mochileiros entrassem no país. Com a reabertura, será a primeira vez desde março de 2020 que as pessoas poderão viajar para a Austrália de qualquer lugar do mundo, desde que sejam vacinadas. A indústria do turismo, que dependeu do mercado doméstico, que foi fortemente impactado pelas restrições, saudou a decisão. Cerca de 2.400.000 casos foram registrados desde que o primeiro caso de Ômicron foi detectado na Austrália em novembro. Até então, a Austrália contava com cerca de 200.000 casos. O total de mortes no país é de 4.248 desde o início da pandemia. E mudando de assunto, a esperança de evitar uma guerra na Ucrânia aumentou depois dos esforços diplomáticos dos últimos dias, que criaram possibilidades reais de uma desescalada na crise entre Kiev e Moscou. As ameaças de sanções sem precedentes em caso de ataque por parte da Rússia, assim como o diálogo intenso dos últimos dias, poderiam afastar o fantasma da guerra na Europa, de acordo com o governo ucraniano. O chanceler alemão Olaf Scholz também elogiou nesta quarta-feira o progresso realizado com os diálogos diplomáticos. Esta é a missão e acredito que conseguimos. Você pode ver que algo está acontecendo, mas é muito cedo para dizer que os problemas estão resolvidos. Eles são muito sérios e vão continuar, então por um tempo merecem a nossa atenção. A Rússia, que recebeu a visita do presidente francês Emmanuel Macron na segunda-feira, se prepara para receber por 2 dias a chefe da diplomacia britânica Liz Truss. Neste cenário, Scholz está cada vez mais envolvido como forma de responder às críticas das últimas semanas pela discrição e suposta complacência com Moscou. Um porta-voz do Programa Mundial de Alimentos da ONU informou que cerca de 13 milhões de pessoas têm enfrentado uma fome severa no sudeste da África por conta da forte seca que atinge a região. O programa da ONU pediu assistência imediata dos países para evitar que cenário de fome que matou centenas de milhares de pessoas há uma década atrás se repita. 3 estações chuvosas fracassadas criaram as condições mais secas desde a década de 1980, com previsões de chuvas abaixo da média, que aumentam as incertezas para a região nos próximos meses. As condições dizimaram o gado, deixando milhares de famílias que viviam da agricultura deslocadas e sem fonte de renda. A seca também está se espalhando para partes do Quênia, centro-sul da Somália e Eritreia. Entre 2010 e 2012, cerca de 250.000 pessoas morreram de fome na Somália. Metade delas eram crianças. O porta-voz do Programa Mundial de Alimentos alertou que é necessária uma ação rápida para evitar um desastre humanitário e pediu 327 milhões de dólares para atender às necessidades imediatas de 4,5 milhões de pessoas. O comissário europeu para a economia anunciou uma redução da previsão de crescimento na zona do euro para 2022. A Comissão Europeia revisou e reduziu a previsão de crescimento do PIB da zona do euro em 2022 para 4%, além de projetar inflação de 3,5% para o ano, superior à estimativa anterior. A alteração foi causada principalmente devido aos preços elevados da energia. A inflação na zona do euro está projetada para atingir o pico neste primeiro trimestre e permanecer acima de 3% até o terceiro trimestre do ano. À medida em que diminuírem a pressão das restrições de oferta e o preço da energia, é esperado que a inflação caia especialmente no último trimestre do ano e se estabeleça em 2% no ano que vem. Em novembro, a comissão tinha anunciado a previsão de crescimento econômico para 2022 de 4,3% e uma taxa de inflação de 2,2%.
De acordo com o relatório divulgado, o PIB dos países da União Europeia, que também inclui os que não usam a moeda única, deve aumentar em 2,8% em 2023, enquanto o crescimento econômico da região deve ser de 2,7%. Cientistas britânicos anunciaram recorde de produção de energia por fusão nuclear. O processo pretende replicar o que acontece no coração do Sol como forma de geração de energia limpa e sustentável. Uma equipe de cientistas do Joint European Torus, conhecido pela sigla JET, o maior reator de fusão do mundo, conseguiu gerar 59 megajoules de energia por meio desse processo. Segundo a Autoridade Britânica de Energia Atômica, foi mais do que o dobro do recorde anterior, estabelecido em 1997. Para contextualizar os 59 megajoules, essa é a quantidade de energia que cerca de 35 mil casas usariam no período em que operamos. Foi apenas um período curto, 5 segundos, mas isso foi o suficiente para provar que poderíamos sustentar uma reação de fusão de forma estável. Alternativa à fissão nuclear, utilizada nas centrais atuais, a fusão nuclear pretende replicar o que acontece no coração do Sol. Para seus defensores, trata-se da energia do futuro porque produz pouco resíduo e muito menos radioatividade do que em uma planta convencional. Além disso, não gera nenhum gás de efeito estufa. Em quantidades iguais, a fusão nuclear permite produzir 4 milhões de vezes mais energia do que o carvão, o petróleo ou o gás. A cooperação internacional em matéria de fusão é extensa porque, ao contrário da fissão, não pode ser usada como arma. No sul da França está sendo construído outro reator de fusão, o ITER, que é mais avançado do que o JET. Participam do projeto China, União Europeia, Índia, Japão, Coreia do Sul, Rússia e Estados Unidos. Seu diretor-geral, Bernard Pigot, comemorou os resultados dos britânicos nesta quarta-feira, afirmando que se aproximam da escala industrial de produção. O que quase 2 milênios de anos não foram capazes de destruir, o aquecimento global e as mudanças climáticas colocam em risco. É isso mesmo, uma muralha no norte da Inglaterra encara em 2022 o seu maior inimigo. Exatamente 1.900 anos depois do início da construção para impedir a invasão dos chamados povos bárbaros, a Muralha de Adriano, no norte da Inglaterra, enfrenta um novo inimigo, as mudanças climáticas. Milhares de soldados viveram com as famílias ao longo dessa muralha de pedra de 118 quilômetros, que atravessa a Inglaterra de oeste a leste e que hoje constitui o maior complexo arqueológico romano da Grã-Bretanha. O que essas populações deixaram para trás permitiu a reconstrução da vida cotidiana nesta região varrida pelos ventos. Abaixo dos meus pés temos camadas sobre camadas de construções de madeiras preservadas sobre restos de pedras. Isso nesse cenário. Várias das paisagens da Muralha de Adriano estão preservadas sob pântanos e solos muito úmidos que protegeram a arqueologia por quase 2 milênios. Mas com aquecimento global, mudança climática, o solo se aquece mais rápido que a temperatura do ar, o que força as áreas sensíveis do solo a endurecer, colapsar e rachar. Isso deixa o oxigênio entrar no que foi preservado e selado por séculos. Ao longo dos anos, estruturas de pedra e madeira, sapatos e roupas de couro, ferramentas, armas e até tabuletas de madeira manuscritas foram encontradas ao redor do perímetro da muralha. Somente 1/4 do sítio Vindolanda foi escavado e o forte é apenas um dos 14 ao longo da muralha, declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 1987. Para 2022, estão sendo organizados eventos para comemorar os 1.900 anos do início da construção da muralha, no ano 122, por ordem do imperador romano Adriano para defender a fronteira externa do império. Realmente, 1.900 anos é um longo período para um monumento como esse sobreviver. Uma das perguntas que fazemos enquanto seguimos é: vai sobreviver por mais 1.900 anos? O que vamos ter que fazer para cuidar dele? A
As NFTs, ou criptoartes digitais registradas, têm se tornado febre entre investidores e colecionadores. Nos Estados Unidos, um museu foi inaugurado dedicado apenas a esse tipo de arte. Acompanhe. As criações baseadas em blockchain conquistaram o mundo da arte. O Seattle NFT Museum apresenta obras de arte originais, juntamente com explicações sobre a tecnologia por trás delas, e destina-se a ajudar os visitantes a navegar no novo mundo dos tokens não fungíveis. NFTs são objetos digitais exclusivos que conferem propriedade. Embora seu conteúdo possa ser copiável, o NFT é o original. Da mesma forma que existem inúmeras gravuras da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, mas apenas o Museu do Louvre possui o original. Investidores e colecionadores pediram nos últimos meses para se envolverem na última mania digital, que depende da mesma tecnologia blockchain que alimenta as criptomoedas. Leilões recentes viram altas quantias pagas por NFTs. Mas, como todas as novas tecnologias, existem céticos. Alguns observadores os descartam como uma moda passageira. E no esporte, olha só, a FIFA registrou pedidos de 17 milhões de ingressos para a Copa do Mundo no Catar. O primeiro período de vendas de ingressos para o Mundial de 2022 começou em 19 de janeiro e terminou na última terça-feira. 17 milhões de ingressos para a Copa do Mundo do Catar foram solicitados pelos torcedores durante o primeiro período de vendas. O anúncio foi feito pela Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Só haverá apenas pouco mais de 2 milhões de ingressos efetivamente disponíveis para a primeira Copa do Mundo disputada em um país árabe. O evento será realizado em novembro e dezembro deste ano. A maioria dos pedidos corresponde a moradores do Catar. Durante este primeiro período de vendas, os pedidos também vieram em massa de países com forte tradição futebolística e alguns mercados-chave, como a Arábia Saudita, Argentina, Brasil, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, França, Índia, Inglaterra e México. Os ingressos mais procurados pelos torcedores são os da final do torneio, marcada para 18 de dezembro, no estádio Lusail. Foram 1.800.000 pedidos recebidos. O estádio tem capacidade para 80 mil pessoas. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia.